Olá, está começando mais um FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, e o nosso convidado de hoje é o Guilherme Queires, que é advogado, especialista em direito digital e também presidente da Comissão de Defesa do Consumidor do Instituto de Advogados do Estado de Santa Catarina. Guilherme, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, boa tarde. É um prazer estar aqui contigo, trocar uma ideia sobre esse assunto tão importante, né, e atual no Brasil e no mundo, né? Eu acho que eu não falei anteriormente, mas hoje a gente vai falar sobre os 6 anos da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi promulgada em 2018, em agosto. Agora ela completou 6 anos, é extremamente recente. Então a gente vai falar sobre o porquê que essa lei foi criada, porquê que ela foi promulgada, qual a importância dela e como que ela vem se comportando nesses 6 anos, que é extremamente recente, considerada a história de leis, né, Guilherme? Não, ela é recente, sobretudo porque se a gente falar 6 anos, ela já seria recente. Mas teve também uma questão, por conta da pandemia, ela teria entrado em vigor em 2020, veio a pandemia, então parte dela entrou em vigor em 2021 e o restante da aplicação de multa só em 2022. Então a gente vê que, de fato, se a gente analisar essa lei na sua plenitude, em vigor, a gente está falando de 2 anos e pouco. Né? Então ela é muito recente. E aí, respondendo a tua pergunta, a preocupação que teve, claro, não começou no Brasil, né? É uma preocupação que a gente tem no mundo inteiro, com a utilização indevida dos dados pessoais, né? Então tem até uma carta que mostra o quanto que se utiliza de dados pessoais no mundo em 1 minuto. É assustador. Se a gente for analisar que são milhões e milhões e milhões de dados que a gente utiliza, assistindo vídeos no YouTube, no TikTok, Instagram, no Google, Facebook, enfim. Tudo que a gente faz hoje na internet são coletados dados pessoais e são tratados, às vezes, de maneira equivocadas, né? Ilegais. Então, qual é a preocupação? Se a gente analisar que dia após dia se utiliza cada vez mais dados pessoais, tem até uma outra estatística que mostra que nos últimos 3 anos, se a gente somar o que foi utilizado de dados pessoais nos últimos 3 anos, dá mais do que toda a história da humanidade. Eu brinco, desde Adão e Eva, se somar todo o período, não dá o que a gente usou nos últimos 3 anos, pós-pandemia. Então, se a gente analisar que o mundo inteiro utiliza cada vez mais dados pessoais e as empresas não respeitam a nossa proteção de dados e a privacidade, foi aí então que surgiu uma preocupação no mundo inteiro para se entender, tá, e aí como é que a gente vai cuidar disso? Como é que as empresas vão realmente respeitar os dados pessoais, né, porque era utilizado de forma indevida. Não à toa que as Big Techs, que são as maiores potências do mundo, elas utilizam os dados pessoais, né? O core business dele é isso. Então se começou esse movimento na Europa, com as diretivas lá da Europa, então se promulgou a RGPD, que é como se fosse a nossa LGPD lá, e aí a partir dele foi pipocando no mundo inteiro, né, nos Estados Unidos, até pela forma estrutural de legislações, tem leis esparsas, né? Então tem o CCPA, por exemplo, na Califórnia, que se preocupava com isso, África do Sul, Japão e por aí vai. Então, aí como tu mencionou, em 2018, então, foi promulgado aqui no Brasil, e a partir de então a gente começou essa caminhada de proteção e de preocupação, né, com esse assunto. Perfeito. E como que essa lei ela é aplicada hoje, nesses 2 anos? Como que ela tá sendo usada? Bom, a lei, é importante dizer, até para explicar para quem não conhece o que é, né? Então, ela de certa forma, ela compila todas as normas que a gente tinha sobre esse assunto de privacidade e proteção de dados em uma regra só. Tecnicamente nem é correto dizer isso, mas é mais ou menos isso. Até por isso que ela se chama Lei Geral de Proteção de Dados. Ela engloba outras questões também. Porque o que acontece? A gente tem, às vezes, a falsa impressão de que agora, com a promulgação da LGPD, que a gente está se preocupando com privacidade. E não é verdade. Mas não, isso já acontecia antes também. Sim, desde a época da Constituição Federal de 88 já está previsto como direito fundamental a privacidade. Então se estava na Constituição, já era algo muito anterior a isso, né? A própria Carta da ONU estava relacionada a isso, então já havia uma preocupação mundial sobre privacidade. E aí, claro, a gente tem a Lei Carolina Dickmann, a gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem leis que foram acontecendo no Brasil, preocupações, mas nada que falasse a regra do jogo. E a LGPD é isso. Ela dita a regra do jogo para a empresa do que ela pode ou não fazer com nossos dados pessoais, né? Então, a partir desse momento, as empresas sabem como ela deve agir com nossos dados, ou deveria saber. Então, as empresas elas têm que estar agora, nesses 2 anos, elas têm que estar de acordo com a LGPD. Exato. Se essa lei não tiver de acordo, se tiver alguma coisa que saiu ali dentro dessa lei, dessas normas, eu mesma, como consumidora, e me sentir talvez violada, eu posso fazer uma denúncia e colocar essa empresa dentro dessa lei?
É isso? Tu podes e deves, né? A gente não só como consumidor, a gente como titular de dados. Então, o que é o titular de dados? É o consumidor, é o próprio funcionário, né? Quando a gente deixa os nossos dados pessoais na empresa, por exemplo, ou tem que ter um atestado médico que a gente tem que entregar, o que eles fazem com esse atestado? Eles deixam em cima da mesa, Olha, todo que mundo interessante. tem acesso. Então, assim, o titular de dados, a gente às vezes pensa no consumidor, que é mais fácil de explicar, Sim. mas é o cidadão. Né? O governo, por exemplo, ele utiliza de forma correta nossos dados pessoais, né? Será que os órgãos públicos estão preparados para isso? Né? E as empresas também. Então, assim, e aí, mais uma vez, a gente fala em empresa até por um vício, e eu particularmente trabalho com a LGPD somente na esfera privada, mas, na verdade, é toda instituição que trate dados pessoais. E a gente está falando de empresas, que no Brasil passa de 20 milhões, todos os órgãos públicos, prefeituras, câmaras de vereadores, Assembleias ONGs, legislativas, tudo. Inclusive, ONGs, né, que não têm fins lucrativos, igrejas. Mas não tem finalidade econômica, não importa. Tratou dados pessoais, tem que estar adequado ao LGPD. Então, o que é estar adequado? É um programa de compliance dentro da empresa. Né? E diferente do compliance, que é uma boa recomendação de uma empresa, a LGPD é uma obrigação. Toda empresa ela tem que estar adequada, sem exceção nenhuma. Sem exceção. E né, na prática, isso está acontecendo nesses 2 anos? O que tu está vendo, trabalhando, se especializando na LGPD? Eu vejo que, assim, todas as empresas não, mas sim existe um movimento crescente nesse sentido, até por conta de uma atuação do Poder Judiciário. Então, hoje, a gente tem mais de 3 mil sentenças relacionadas a esse assunto, não necessariamente que existem 3 mil condenações, mas são... Nesses 2 anos, somente 3 mil sentenças? 3 mil sentenças. Não, mas é bastante, se a gente pensar quanto tem... É bastante, porque... No Brasil inteiro? Mas olha só, um processo ele leva às vezes 2, 3, 5 anos para finalizar. Então, o que eu quero dizer? De sentenças nós temos mais de 3 mil. Até um dado desatualizado, já deve ter mais que isso consideravelmente. Mas de processos em trâmite tem muito mais, centenas de milhares certamente. E então, até por conta disso, as empresas estão começando a se mexer. E existe também um efeito cascata. Né? Então, por exemplo, eu advogo para uma empresa, enfim, que ela é maior da América Latina no segmento dela, ela está adequada à LGPD. Todo mundo que se relaciona com ela, obrigatoriamente tem que estar adequado. Né? Então, hoje a gente teve uma reunião com uma empresa que quer fazer parceria com esse cliente. Eu tenho que fazer toda uma operação lá. Assessoria, no caso. Eu verifico se ela também está adequada. E no caso ela não está adequada, então a gente não vai contratar com ela. Ou seja, o mercado te exige, porque e aí é interessante também isso. Perde a credibilidade aquela empresa que não está adequada às normas da LGPD, isso é interessante. Totalmente, assim, Camila, deixa eu te dar um exemplo. A gente atua em diversas áreas, né, diversos segmentos e diversos tamanhos de empresa. Já tivemos uma situação de clínica médica, onde o prontuário médico era acessado por várias pessoas dentro da clínica, inclusive as pessoas da recepção, por uma falha que ninguém, até acredito de verdade, eu não sei, uma falha ou não deram bola, não sei o que aconteceu, até acredito que as meninas não ficavam olhando os prontuários, mas o fato é que ela tinha acesso se quisesse. Sim. E o pior, no celular, então pega ônibus, pode perder o celular, pode ser roubado, enfim. Não, então, só de ter ali o acesso na recepção dos dados... com certeza. Né? Então, assim, agora vamos pensar no outro lado. Se ela teve acesso, claro, eu vou lá, não sou ninguém dá bola. Mas se eu fosse uma pessoa importante, às vezes vai um prefeito, vai um governador, um jogador de futebol, que chama a atenção, né, um músico. Não, fulano veio na minha clínica, vai lá de curiosidade, olha. Né? Então, assim, se eu vou, até brinco, fui lá tirar um sinal esses dias do pescoço, não tem problema se vazar o meu prontuário, se o pessoal souber que eu fui. Mas como é que a gente vai se sentir se um homem, né, vai no urologista? Se é uma questão mais delicada. Se vai no psiquiatra e tá lá, tudo que tu falou pro teu psiquiatra tá, e as pessoas sabem o que está acontecendo. Então, aí vem a minha pergunta. Tu voltarias nessa clínica se tu soubesse que ela não... Né? Então, assim, essa tua reação mostra como as empresas precisam se preocupar. Porque se o consumidor, né, o titular de dados, souber que nessa empresa eles não respeitam, tu não voltas lá. Não, claro que não. Entendeu? Isso é importantíssimo. Acho que não entra nem nessa... claro, tem essa esfera privada, que é que você trabalha atualmente, mas na esfera pública também isso é extremamente importante, né? Porque os nossos dados estão aí no Gov, em todo tipo de site.
Então, acho que isso também é extremamente importante nesses órgãos públicos. E a partir daí começam os crimes, né? Porque se eu tenho os dados pessoais, tem os crimes. Inclusive, a gente está passando por uma situação aí agora, onde determinado prefeito sofreu um ataque de deepfake, né? Ou seja, com inteligência artificial, pega o vídeo da pessoa, a voz dela e muda o que ela está falando. E ele foi vítima, né, aparentemente, desse crime e se questionou para o Facebook indicar quem foi que fez, né, que cometeu esse crime. O Facebook, então, apresentou o IP, apresentou o número de telefone e se chegou numa pessoa X, né, que é o nosso cliente. Só porque não foi esse cliente que cometeu o ilícito. Alguém usou os dados pessoais dele, comprou um chip nessa operadora, praticou o crime, certo? E agora ele está respondendo. Claro, a gente vai ter que quebrar essa cadeia e explicar. De certa forma está tranquilo porque se consegue, mas veja a preocupação em tudo que aconteceu na vida dele. Nossa. É uma pessoa que nunca teve um processo judicial, uma pessoa totalmente vítima também, que alguém foi lá e coletou dados. Isso aconteceu comigo já, inclusive, né? De ter uma conta bancária numa operadora, que o contrato foi feito em São Paulo com meus dados pessoais. E por que isso acontece? Porque as empresas não cuidam do nosso dado. E muito também é culpa nossa. Porque a gente vai e fornece dados pessoais como se nada é nada. O CPF, a gente coloca em qualquer coisa, vai na loja, faz um cadastro, não sabe nem o que está fazendo, já coloca ali o telefone e o CPF. A gente não tem mais esse senso crítico. E eu acho que a gente está dando, a gente está dando a volta agora, e começou a se preocupar, porque eu quando era pequeno, eu me recordo que o CPF era a coisa mais sagrada que a gente tinha. Era uma carteirinha do CPF, azulzinha. Nessa época, carteira azulzinha, o cartão. E Deus o livre se a gente perdesse. Hoje em dia não é mais esse cartão? Eu acho que... Lucas, tu tem esse cartão? Não, ele é geração Z, não deve ter. Então não existe mais. Gratuitamente. mas assim, mas eu até tenho lá em casa, não sei se deve ser válido ainda, porque o número não muda, mas o fato é que eu lembro que assim, jamais a gente podia falar esse número para alguém. E hoje, qualquer coisa que a gente faça, a gente dá. Tinha muitos nossos pais também, né? Eles eram muito importantes. E CPF, né? Na verdade, não deixou de ser. E hoje é mais ainda, porque olha só, com o teu CPF, o teu nome, só isso aqui, não precisa mais nada. Eu vou saber tudo teu, tudo. Inclusive as pessoas que tu se relaciona, telefone de pessoas que são próximas a ti. Então, aí, lógico, se eu tenho essas informações tuas, para praticar um crime é muito fácil. O que eu faço? Eu vou lá numa operadora X, pego um chip, eu já tenho teus dados pessoais, hoje tu atualiza um chip por telefone, tu não precisa mais nem pessoalmente mostrar documento nenhum, e pronto, agora eu estou com o celular da Camila, e com o celular da Camila eu pratico crimes, como foi esse caso que eu mencionei. Nossa, minha amiga, acho que no final de 2023, ela caiu num golpe, assim, do Nubank, com todos os dados, eles sabiam todos os dados dela, onde ela morava, CPF, confirmando, sabe aquele tipo de pessoa que liga de uma central telefônica e tu acha que tu tá realmente falando com alguém da central telefônica do Nubank. E eles ainda passam para setores, né? Com a musiquinha no fim. Exatamente. Então, ela transferiu R$25 mil para uma outra conta, porque ela achou que estava sendo roubada. E aí, eles falaram que ela tinha que fazer Pix. Então, geralmente, ela não estava realmente ligada nisso, né? Que banco nenhum pede para você fazer transferência, ou Pix, assim, por telefone, não existe isso. Mas acabou acontecendo. E, realmente, eles tinham todos os dados dela. Todos os dados. Confirmação de CPF, endereço, nome de mãe... Tudo, porque é o que pede para confirmar, né, nessas ligações de central telefônica. É bastante complicado porque, olha só, outro caso nosso lá de Alagoas, uma pessoa super esclarecida, né, então ela sabe, só porque no momento eles são muito bons, não é à toa que eles dão tantos golpes, eles são bons. Então, uma pessoa super esclarecida, eles sabiam os dados pessoal, não é só o dado pessoal, eles sabiam o que ela tinha no Banco do Brasil de consignado, e falou, Camila, tudo bem? Sobre o teu consignado, número tal, tem tantas parcelas. É lógico que tu vai acreditar. A pessoa sabe todos os teus dados. Olha só, não, a gente consegue fazer uma portabilidade para o Santander, vamos fazer? Vamos, tal, faz isso, entra no golpe e tal. Foram instruindo ela, resultado, outro golpe. E aí passou de R$200 mil. Nossa. Entendeu? Então ela fala até com certa vergonha do golpe, eu ainda digo assim, não tem vergonha. Porque é por isso que as coisas acontecem, né? A gente já conversou em alguns podcasts aqui, acho que é uma coisa que a gente bateu bastante na tecla, foi essa questão. Todo mundo está sujeito, independente, não importa se é advogado, se é jornalista, se é cientista, se é a pessoa mais intelectual, mais esperta. Até o especialista que veio aqui essa última vez, especializado em crime digital, também quase caiu num golpe de milhas. Então, assim, todo mundo está sujeito. Com certeza. Né?
E teve muito esse boom desses crimes digitais depois da pandemia, né? Que a gente migrou muito para o digital, para essas questões. Foi as lives, foi aquela questão de compra online, todo mundo, aquele boom de todo mundo comprando online. E realmente a gente migrou totalmente para o digital, né? Para tudo. E o crime também, né? Se especializou, né? Já se organizou Modernizou. também. Se organizou, assim. Eles são organizados. Então, eu queria que me falasse quais são as dicas que você dá, claro, como especialista em direito digital, para o consumidor, para o cliente, para o usuário, para aquela pessoa mesmo, até aquela pessoa que vai na igreja, como você disse, que a igreja também, mesmo por mais que ela não tenha fins lucrativos, ela também tem que estar adequada à LGPD. O que você dá de dica para o cidadão, para ela proteger os seus dados e também para, consequentemente, não cair nesse tipo de golpe? A primeira dica que eu posso dar é que quando a gente for fornecer qualquer dado pessoal, que a gente tenha um mínimo de senso crítico. De se perguntar por que a pessoa está me pedindo o CPF se eu estou comprando almoçando. Eu vou dar um exemplo aqui numa rede, não vou falar obviamente o nome do restaurante, conhecido no Brasil inteiro. Eu queria almoçar. Pode falar, não tem problema. Não, até prefiro não. Mas eu queria almoçar e ele me pediu o CPF para sentar na mesa. Aí eu falei, sentar na mesa? Qual é o seu CPF para fazer o cadastro e dar o cartão de consumação? Aí eu falei, não precisa do CPF. Aí ele ficou meio sem jeito, que eu acho que ninguém nunca contrariou. Claro. Eu sentei na mesa e ele ficou lá no computador, eu vi ele batendo e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele veio na mesa desconcertado. Ah, senhora, porque eu não consigo liberar o cartão de consumação sem o CPF. Eu disse, amigo, eu tô querendo almoçar, eu não vou pagar com cheque, eu não vou pedir empréstimo, eu vou comer e vou embora. Por que tu queres meu CPF? Ah, não sei. Coitado, nem ele sabe, né? Então, uma claro, ordem que vem de cima e tu vê que o sistema está trancado, né? Trancado. Que ele não consegue liberar por causa de um CPF. Exatamente, então ele não consegue. Então, claro, a gente tem que ter um cuidado, porque o coitado realmente ele não tem o que fazer, mas por outro lado eu também não sou obrigado a fornecer. Com certeza. É claro, minha esposa já não aguenta mais esse assunto. ela deu e, claro, eu não quis confusão. Mas é uma irregularidade. Isso me marcou, porque a gente tem que ter um senso crítico de saber por que eu vou dar o meu CPF para almoçar. Tem razão ou não tem? Porque se for para eu comprar um produto e ele vai emitir uma nota fiscal, e se eu quiser que esteja no meu nome e no meu CPF, tudo bem. Porque para a nota fiscal em si, para o recibo, não precisa de CPF. Então, assim, o primeiro negócio é senso crítico do que a gente está fazendo. Se ele está pedindo nome, telefone, tem que pensar o porquê que ele está fazendo. Se passou, né, nesse filtro, nesse crivo, vamos pensar, a empresa ela está adequada à LGPD? Porque, gente, se a empresa que a gente está se relacionando, ela não cumpre o mínimo de adequação da lei que nos protege, eu não posso dar meu dado pessoal. Porque eu não sei o que ela vai fazer com esse dado. Mas é uma rede e tal, não tem problema, é assim mesmo, tá, mas o funcionário... Só uma dúvida, desculpa. No caso, essa rede que você está falando, que você foi almoçar aí, que pedia o CPF para sentar na mesa para fazer o cartão, geralmente aqueles que eles liberam para colocar a consumação, isso não está adequado à LGPD. Isso está fora. Isso é permitido? Vamos lá. Eu até não posso ser prepotente e dizer que ele não está adequado. Mas eu, como especialista na área, eu não consigo vislumbrar uma razão jurídica para que ele me peça o CPF ali. Sim. Caso ele tenha, ele poderia ter me respondido, não, senhor, a gente pede o CPF para essa finalidade com essa base legal. Então, se ele não sabia o que ele estava fazendo, se ele não sabia o porquê que ele pedia, eu já sei de uma coisa, a empresa não está adequada. Porque se ela tivesse, os funcionários saberiam o que está acontecendo. O funcionário saberia quem é o encarregado de proteção de dados, né, que é uma figura que tem que ter nas empresas sobre esse assunto. Então ele vai lá e vai chamar a pessoa para me responder, vai chamar o gerente. Então o fato de ser um desconhecimento completo naquele restaurante, eu já sei que ele não está adequado. Não estava, né? Não sei hoje. Sim, já mostra o quanto ele está totalmente já fora dos parâmetros, né? E qual outra dica? Bom, e aí, o claro... O senso crítico, claro, essa, né? Não, o senso crítico, analisar se de fato a empresa está adequada à LGPD, e ali a gente já começa a reduzir bastante o nosso risco. E claro, aí quando a gente for comprar, se a gente for pensar na internet, eu estou falando isso mais da forma ainda pessoal, mas na internet comprar de sites que a gente conhece, verificar se o site no domínio é de fato aquele site que a gente compra, né? Então, por que eu digo isso? Às vezes, falando aí da Magazine Luiza, a gente vai lá, magazineluiza.com.br, mas às vezes está Luiza com S. Isso acontece bastante. Entendeu? Luiza, que o L é minúsculo e o I maiúsculo é o mesmo, né? Então, citando exemplos, assim, eles podem mudar um pouquinho, quando a gente entra no site é exatamente igual. Então, assim, tem coisas que a gente se equivoca.
Outra dica que eu posso dar, que aí sim eu também quase caí nessa, eu recebi uma fatura da Vivo, que é a minha operadora, recebi pelo e-mail dizendo que estava atrasada, e de fato ela estava. Eu não lembro por que eu esqueci de pagar, ou o cartão não foi, não sei. Sei que de fato estava atrasada, quando eu abri, estava a mesma coisa que a gente falou do banco. Ah, Guilherme, o seu saldo, a multa é de tanto, e eles acertaram até a multa do valor. Ou seja, eram dados que de fato se sabia, não sei como, mas se sabia. Eu quase cliquei para pagar e eu pensei, não, aí na dica que eu vou passar agora, nunca pague nada pelo e-mail, nem pelo link de WhatsApp, nada. Se quiser pagar da Vivo, do Banco do Brasil, Santander, vai no aplicativo, que é o meio mais seguro que tem. Se der para comprar produtos por aplicativo, ele é mais seguro que tem. Ainda. Porque o aplicativo é muito difícil da gente, não tem, né? É muito difícil. O aplicativo do Banco do Brasil não tem outro, ele não vai confundir. Agora o site sim. Tem diversos golpes de Santander, Itaú, que o site ele é maquiado, mascarado, né? E a gente acaba caindo no golpe. Tô falando isso agora, eu tava lembrando, alguns meses atrás eu insisti para cair no golpe. Eu insisti, eu realmente insisti umas 3, 4, 5 vezes. Eu vi uma promoção de uns produtos de skincare, que geralmente tem um preço X, um pouquinho mais elevado, e eu vi, nossa, tá em promoção, vou comprar. Entrei no site, e o site, como site oficial. E nessa promoção, coloquei todos os dados do meu cartão, né? A gente faz um cadastro, coloquei os dados do meu cartão de crédito, cartão inválido. Falei, como assim, cartão inválido? Meu cartão não tem limite, não é impossível. Uso meu cartão todo dia. Tentei de novo, cartão inválido, faça um Pix. Sempre pedindo Pix, 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 cartão inválido. Aí depois que eu me toquei que não existia essa promoção, que eu fui, era um site realmente muito parecido com o original, que eles não aceitavam o cartão de crédito, eu acho, né? E pedi pra pessoa fazer direto o Pix, porque era realmente um valor muito baixo para os produtos que... Eu fiquei assim, claro, deslumbrada, não, mano, porque esses produtos estão por esse preço. E eu realmente insisti para cair, porque eu botei umas 3, 4 vezes o meu cartão lá, ainda fui ver se não era problema com o cartão. E é aquela coisa, todo mundo realmente está sujeito. E aí, claro, aí a outra dica é, quando for fazer pagamento por Pix, verificar se o destinatário é a empresa, né? Então, essa que eu estou comentando contigo é uma grande empresa assim na Magazine Luiza, que é uma empresa gigante. Aí a gente vai comprar, sei lá, uma mesa. Aí faço o Pix. Aí quando fizer o Pix, está lá, Joselina da Silva. Não pode ser, né? Exato. Então, assim, é isso que eu falo. A gente, claro, eu sempre gosto de ressaltar isso. Eu não estou culpando a vítima, não é isso. Mas a gente tem que ter um senso crítico. Tem que ter. A gente tem que também, assim, não vamos facilitar. Entendeu? Então, esse é um ponto. E outra coisa que tu tinhas comentado, o que era do preço. O preço é outro fator, né? Então, se o negócio é R$1.000 sempre, daqui a pouco tu encontra por 100, não tem almoço grátis. Não era tanto desconto assim, para dar um desconto que é aquela coisa, aquela vergonha que fica, né? Não era tanto desconto assim, mas era um combo, e daí eles davam um desconto, claro. Era um preço aproximado, mas já com desconto já ficava bom. E realmente, brilhou os olhos, eu falei, vou comprar, é minha chance de comprar tudo junto. E não deu, né? Eles usam muito para esses crimes. Eles queriam que fizesse o Pix, com certeza. Porque como eles viram que é promoção, a pessoa vai fazer o Pix. Claro. E assim, se a gente for analisar, se fala o novo golpe do Pix, o novo golpe... Os golpes... É um novo golpe. Assim, mas no fim das contas, é um golpe só, que é engenharia social. Então, eles vão te manipulando de alguma forma e aí, claro, eles vão pegando o teu senso de urgência. Aí eu vou falar entre aspas, não sinta-se ofendida, mas aquela ganância que a gente tem, assim, meu Deus, uma promoção, não posso perder. Sabe aquele sentimento, não... E claro, aí vai no check-out, na hora de pagar, tá lá, em 10 minutos acaba. Que a gente sabe que é mentira, tu sabe, eu sei, a gente tem site, né? Então eu sei o que aquilo ali é só um timer, mas é engraçado como psicologicamente a gente fica, falta 8 minutos, tem que pegar o cartão, o código e tal. Então assim, geralmente nisso. É no medo, na urgência, né? Enfim, então a gente tem que cuidar porque no fim é a engenharia social que é feita. Exatamente. Psicologicamente a gente acaba caindo no golpe. Aí o golpe muda o nome, né? Muda a forma de fazer. Isso que tu resumiu, acho que da melhor forma possível. Esse último golpe também que a minha amiga caiu foi questão de medo de perder aquilo que ela tinha, né? Então é sempre questão social, é sempre atrelada a um sentimento, como tu falou, ganância, medo. E é tudo urgente. E tudo Pode urgência. prestar atenção, é tudo urgente e não tem jeito.
O banco, eu já tive ligações de pagamentos assim, suspeitos, eles me ligam e eles não pedem um dado pessoal. Eles não pedem nada. Ô Guilherme, tudo bem? Aqui é o gerente do banco, só quero saber se a compra tal foi tu mesmo ou não foi. Ah, foi, não foi? Ah, então tá, obrigado. Ele não me pede. Já aconteceu isso, até recentemente. Me chamou a atenção. Eles não me pediram Eles não pedem. para confirmar. Ele também não falou o que era. Ele só perguntou, ó, foi feita uma compra aqui, lá pro Rio de Janeiro, tal, no Pix. Foi você? Assim, Tá de foi. acordo? Foi. Ele disse, ah, não, então tá ok. E não falou mais nada. Né? Então, Então é bom também. Agora a gente também mudou muito, né? A gente migrou muito para esses bancos digitais. Eu ainda continuo um pouco no Banco do Brasil, porque até hoje eu conheço meu gerente, sei que é o Josué, me manda feliz aniversário todo ano. Então eu me sinto um pouco mais segura ali, sim, né? sim. Mas como a gente migrou muito para esses bancos digitais, às vezes a gente não tem essa relação também pessoal. Sim. A gente tem, né? Mas é por telefone. Sim. Não é aquela coisa que a gente ia na agência, sentava, Sim, conversava, conhecia, sabia quem era. Né? Isso é coisa da tua época, Lucas. Hoje em dia, daqui pra frente, só pra trás. Não, verdade, Né? É verdade. Não, então acho que isso também facilitou muito essa questão dos bancos digitais, né? Porque Sim. a gente não tem mais essa relação intrapessoal ali com, né? A gente não tem mais aquela coisa de, vou resolver algum problema na minha agência. Não, né? não Hoje tem. em dia, hoje em dia é tudo... E eu até evito, né? Porque eu estava falando sobre essa há um tempo atrás, há um ano atrás. Também teve uma suspeita de fraude no meu cartão, numa compra que eu fiz. E eles tentaram me ligar. E eu vi que era um número estranho e não atendi. E aí, na dúvida, o que o banco fez? Bloqueou meu cartão. Como se fosse realmente uma tentativa de golpe. E aí fui usar o cartão e não consegui. E aí é o problema. Porque aí eu não consegui resolver se não fosse pessoalmente. Aí tem que ir lá, tem que marcar o horário, tem que esperar. É uma burocracia muito grande. Digital. No Banco do Brasil. No Banco do Brasil? Aqui no centro. Né? Então, assim, eu tinha que ir lá e o gerente teve que me acompanhar porque a minha digital não pegava mais no caixa eletrônico. Então, assim, tem os prós e contras, né? E ali eu rezo para não ter que pisar mais lá. Hoje eu já estou em outra, né? Hoje eu tenho... É um saco, mas eu acho que a gente se sente ainda um pouco mais seguro. Sim, porque toda essa questão ainda que é tocável, tocar, ainda, né? tangível. Tu vê, né? Exato. Tu consegue ver, assim. Eu acho que todo mundo usa Nubank, não sei. Eu uso Nubank ainda. Porque eu gosto muito do layout do aplicativo. Acho ele muito fácil, muito né? fácil. O Banco do Brasil é muito ruim ainda. Vamos melhorar o Banco do Brasil. E eu acho o Nubank muito fácil. Mas o Nubank, né? É aquela coisa. Banco digital é isso. Guilherme, eu queria agradecer a tua presença, acho que foi bastante esclarecedor, a gente trouxe várias questões sobre esses 6 anos da lei, na verdade 2, né? 2 plenamente em vigor. 2 anos em vigor, então para o pessoal de casa, senso crítico, ficar esperto, não dar seus dados para qualquer pessoa, para qualquer lugar, qualquer restaurante que te pedir. Na faculdade eu nunca me esqueço, eu estava tendo uma aula e eu não lembro agora qual era a aula, jornalismo digital, isso há muito tempo atrás. E a minha professora passou um site, era um site americano, não vou lembrar o nome do site, e a pergunta era, quanto vale os seus dados? E, meus dados valem 1 milhão, não sei se você já viu esse site. Você tem que responder um questionário. Eu sei qual é, mas eu nunca fiz. Tu sabe? E todo mundo fez. E todo mundo, chutando super alto, quanto que valia os seus dados? 1 milhão de dólares, não sei o quê. 1 centavo. Mas não é por isso, né? Não, exato. Até porque, assim, 1 centavo, mas até porque se tá 1 centavo é porque já está exposto, né? Já não vale mais, né? Tem isso, Entendeu? Já não tem mais valor, já está exposto. Mas é aquela coisa, né? Não é que seja 1 centavo, são claro. Outras questões também, né? Como prontuário, coisas que mexam com questões extremamente pessoais, não somente CPF, então é muito além, né? É muito além. LGPD, então... a gente se apega muito... A gente fala brincando, mas realmente é muito mais profundo e mais sério do que realmente só o seu CPF, né? É grave mesmo, porque é o que eu falo, hoje com o CPF e o teu nome, eu consigo abrir uma conta bancária num banco digital, ou abrir uma conta numa telefonia, não pagar mais, aí daqui a pouco eu cometo os crimes, né? E aí, mais uma vez, está registrado no teu nome. Tu vai conseguir provar? Vai, mas aí vai contratar advogado, vai ficar sem dormir, porque quem nunca sofreu um processo... Daqui a pouco figurar no polo passivo como criminoso de uma prática criminosa é pesado. Claro. Né? Eu advogo, assim, a gente está um pouco mais calejado, mas quando é conosco, eu nunca passei por isso, mas coisa muito mais simples já destrói a gente. Com certeza. Então, uma pessoa responder criminalmente, está lá como réu num processo, uma coisa que ela não fez e tem que pagar advogado, dinheiro que ela não tem. Sim. Então, assim, é complicado, né? Fora
todo o risco que a gente corre, mais uma vez. Com esses dados, a gente consegue outras informações, certo? E aí daqui a pouco esses criminosos ligam para o nosso pai, nossa mãe, daqui a pouco é idoso, já não tem tanta habilidade, e ele sabe tantos dados teus Não, que vai convencer. Claro, Meu Deus, eu tenho tantos exemplos assim, Não, podia ficar até amanhã, entendeu? Não, eu imagino. Então, é como, importante. E como evoluiu, né? Que antigamente eles ligavam, falavam que estavam sequestrando e faziam a voz da pessoa. Eu tô aqui, vem me pegar. Evoluiu totalmente. Bom, evoluiu já que hoje o sequestro já é muito menor, né? Não, então, hoje os crimes são virtuais mesmo. Exatamente. E até de forma, não sei nem, sei lá, se é politicamente correto dizer, mas de certa forma até inteligente por parte dos criminosos, que era muito risco, né? Tu vai fico, né, pensando, tu vai sequestrar alguém, olha a logística que é esse negócio. Para pegar, ninguém ver, esconder e negociar. Meu amigo, hoje o que eles fazem? Eles nem sequestram mais assim com voz, sequestram dados. Exatamente. Hoje eles vão na empresa, já teve caso de clínica psiquiátrica, que a gente falou agora, de eles pegarem os prontuários médicos e ligar na empresa e falar, olha, ou vocês pagam tanto ou a gente vai publicar isso. Ou seja, isso acabaria com a empresa. Imagina o que é isso nos bancos, o Banco do Brasil, que a gente falou agora, o Nubank, etc. Então, assim, hoje os crimes, e aí, claro, mais uma vez, de forma, não vou dizer mais inteligente, mas com menos riscos para eles, para os criminosos, mil vezes, né? É realmente mais inteligente porque é todo um mecanismo, né? Se tu vir, assim, tem golpes muito elaborados. Sim. Então, parece que é até um treinamento que eles dão para aquelas pessoas que vão falar no telefone, elas têm que ser muito frias, Sim. elas têm que ser muito calculistas, elas têm que ser muito bem instruídas, falar muito bem, porque se tu pegar uma pessoa que fala também de qualquer jeito, se tu tiver meio apurado ali de saber como que uma pessoa um atendente desse se comporta, né? Então a pessoa também já tem que ter um treinamento para isso. Que até isso melhorou, porque no começo dos Total. golpes, eu lembro que até o português que eles escreviam era totalmente errado. Aí eu vi um print que era o criminoso falando, não sei se era o Nubank, que aí ele falou o nome errado, o cara disse, mas que banco que é? Aí ele assim, aquele roxinho. Então, assim, e hoje não, hoje eles já estão melhores no português e na fala. Inclusive, não é mais o cara falando, ele fala que, só um minuto que eu vou passar pro fulano que é meu gerente. Aí tem a musiquinha atrás, é um sistema que eles têm. Então, não todos, né? Porque até no crime tem os que estão melhores e piores, mas tem operações enormes aí que já pegaram esses sistemas que simulam o banco. E aí, mais uma vez eu pergunto, e a nossa mãe, a nossa avó, ela ia conseguir imaginar que não é a gente sabendo todos os dados, a musiquinha do banco que ela está acostumada, tu entende? É uma coisa tão... E na hora ela está na rua com medo tal, ela vai lá e faz os Pix, faz... como a gente falou, é aquela questão, todo mundo realmente está sujeito. Acho, claro, pessoas talvez que não estejam tão conectadas ali, tá sabendo que tem esse tipo de golpe, a gente que está sempre falando sobre isso, a gente consegue ficar ainda um pouco mais atenta, mas mesmo assim eu ainda fico insistindo para cair em golpe. Então é aquela coisa, todo mundo está sujeito e diariamente a gente tem que estar filtrando para passar nossas informações e também para saber aquilo que a gente também está consumindo, né? Que tipo de site, conteúdo. Exato. E hoje em dia também eu acho que esses caras, eles só colocam no chat GPT, como fazer isso. O chat GPT também já está todo português perfeito para eles. Exatamente. Então é aquilo, é muita facilidade. Exatamente. Até que ponto a tecnologia é tão boa assim, né? Vem para nos ajudar também. É que tudo pode ser usado para o bem e para o mal, né? Então, isso não tem jeito. Exatamente, é aquela questão que ainda é muito mais profunda, né? Guilherme, obrigada pela sua presença aqui com a gente, para falar que o podcast está sempre de portas abertas, para a gente falar, fazer talvez esse serviço realmente para a população, explicar o que é LGPD, eu acho que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas. E é isso, obrigada. Eu te agradeço, obrigado pela oportunidade, sempre que precisar estou aqui. Um beijo, o Floripacast fica por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.